28ª semana do tempo comum. E nessa 28ª semana do tempo comum nós nos encontramos com essa história de Jesus com o jovem rico. Quem será o jovem rico? Será eu? Será você? Será a nossa comunidade? Afinal de contas, sim, nós temos o tema hoje muito importante da nossa liturgia com o tema da sabedoria. Mas a gente fica pensando sobre a sabedoria e ao mesmo tempo nós deparamos com o Senhor no meio do seu itinerário, que não é um itinerário apenas de, como eu já falei domingo passado, de um chão batido. Um itinerário de um asfalto, uma estrada aberta, do qual ele caminha sem nenhuma interferência, mas nós vemos hoje o Senhor no seu itinerário de sua missão, do seu anúncio, da sua formação dos discípulos, e ali ele é questionado sobre um tanto de coisas relevantes, mas que são da vida espiritual e também da vida não espiritual, sobre herança, sobre como tratar as pessoas, como tratar os relacionamentos, a criação de laços, como domingo passado. Então, nós deparamos Jesus hoje a receber uma pergunta de modo tão interessante. O que eu faço para ter a vida eterna, para possuir a vida eterna? Então Jesus vai dizendo sobre o princípio básico da nossa fé, afinal de contas. Sim, os 10 mandamentos ainda continuam sendo a base da nossa vida, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como nós mesmos e todas aquelas outras coisas. Não desejar o jumento do irmão, né? Nem a mulher dele, nem o carro do ano, nem nada. Então, trazer na nossa vida, não matarás, não roubarás, aquelas coisas todas e que nós muitas vezes até não fazemos, por assim dizer, com um revólver na mão, ou não fazemos surrupiando de alguém alguma pertença material, mas que muitas vezes nós o fazemos, por assim dizer, de modo no meio dos nossos relacionamentos, que às vezes, se não forem iluminados pelo Evangelho, podem ser destrutivos. Então, hoje nos deparamos com este caminho, o Senhor é perguntado e ele responde de modo tão enxuto, como responde para nós, sobre os mandamentos, sobre a conduta, a vida comportamental. E aquele jovem rico já fazia isso. Porém, o Senhor deseja para aquele jovem rico, para ter a vida eterna, muito mais do que apenas fazer coisas boas ou respeitar a lei. Era necessário que ele de fato abraçasse aquilo que era essencial, primordial. Então o jovem rico é convidado pelo Senhor a deixar aqueles apegos, aquelas coisas que os impedia. E ele termina essa história toda, é claro, evidente, tem uma parte que fala, aquele jovem era muito rico, e Jesus então explica que é muito difícil para os ricos, para os que têm mais coisas, porque quanto mais coisas você tem, mais fácil é de se apegar. Então tome cuidado com seus apegos, porque a gente também, com coisa pouca, também pode ser apegado. Cuidado com seus apegos, não quer dizer que você se torne relaxado com as coisas que foram confiadas a você, que você conquistou com o seu trabalho, que é digno isso, mas você tem que entender que nada pode colocar entre você e Deus, entre você e seu chamado à vida, entre você e, de fato, a construção de comunhão, a vida em Deus, a construção do reino. Então o jovem rico recebeu esse chamado. Mas ao mesmo tempo nós deparamos com um outro, ainda assim, com uma outra pessoa não entendendo muito bem, porque o Senhor explica, mas Pedro também hoje, em nome de nós todos, somos discípulos como Pedro, então Pedro fala assim, nós deixamos tudo, Senhor, para te seguir, e agora? Então ele fala sobre 100 vezes mais, com perseguições, e no final, a vida eterna. E é muito importante isso, porque vocês vão deparar que no final a gente vai caminhar com o Senhor, não por causa dos 100 vezes mais, mas os 100 vezes mais é de fato. Então, se você algum dia pergunta, mas o que eu ganho, afinal de contas, de ter essa vida sóbria, de ter essa vida voltada para o Evangelho, dessa conversão, do abraçar a fé, de ter no meu coração a não vingança, a decisão pelo amor, o que vai ter? Jesus vai dizendo para todos os discípulos 100 vezes mais. Às vezes até nós padres esquecemos desses 100 vezes mais. Alguns de nós ficam reclamando porque não puderam casar, não ter filhos. Afinal de contas, o Senhor, nos 100 vezes mais,
nos deu várias casas, nos deu várias famílias, nos deu vários filhos. Por vezes, alguns filhos que não são da nossa carne, mas nos valem mais do que se fossem. Então, 100 vezes mais é uma realidade. Então, assim, às vezes nós mergulhamos naquela depressão, naquele isolamento. Então, aí nós temos que nos voltar sobre essa pergunta que Pedro fez a Jesus. Então, todos nós temos que nos fazer. Mas se o que vai ser de mim? Ele fala, 100 vezes mais, o cêntuplo. Não para poder despertar em nós a ganância, não para despertar em nós, por assim dizer, aquela mais-valia. Não, é para que nós possamos entender que o Senhor não está nos tirando do nosso lugar para poder nos conduzir para uma terra vazia, mas a vida eterna. Então, aquela resposta tão simples para aquele rapaz foi estendida a todos os discípulos, dizendo a todos, então, fazendo isso, tendo de fato, sendo livre verdadeiramente, terão a vida eterna, sendo livre. Então, sim, temos que trabalhar sobre nós como povo de Deus, sobre os nossos apegos, sobre as nossas intrigas, nossas invejas, nossas divisões, nossas complicações como comunidade de fé, como família de Deus que nós somos, e é maravilhoso. Porque senão é falta de sabedoria. Não seremos inteligentes, não teremos sabedoria segundo o Evangelho. Este Evangelho que vai nos conduzindo sobre a vida de plenitude verdadeira, 100 vezes mais, vai dizer da plenitude. Por isso, a plenitude, ela vai sendo retomada o tempo todo para nós. E é por isso que você às vezes tem um tanto de coisa. Você pode ter tudo aquilo que você sempre sonhou, mas você não tem o essencial. Por isso você não tem a plenitude. Por isso você se sente isolado. Por isso você percebe que não tem lugar para você onde você está. Porque afinal de contas, o lugar que nós encontramos é somente com o Senhor. E é de fato para estar com Ele, muitas vezes ou todas as vezes, precisamos deixar tudo para trás. Eis que deixamos tudo e seguimos ao Senhor.